Então, é sobre isso que nós vamos dar início hoje. Eu vou ficar menorzinha aqui na tela, para a gente começar aqui essa apresentação. Então, vamos lá, vamos falar sobre os perfis, né, de comportamento. Essa é a aula 3, né, da nossa assinatura Ferramentas Digitais, uma aula exclusiva para os nossos assinantes. Vamos falar, então, primeiro do nosso cérebro, né? O nosso cérebro, ele é dividido em duas partes, ele tem 2 hemisférios, né? E aí nós temos o lado esquerdo, que ele é mais movido pela razão, e o lado direito, que é movido mais pela emoção. E, Cássia, já começou a entrar em coisas aí, né, da neurologia e tal. Gente, o neuromarketing, inclusive, é uma matéria, um assunto, tá, que eu recomendo que vocês estudem. Eu fiz recentemente uma aula muito bacana sobre neuromarketing, né, e é uma coisa incrível, porque a gente consegue identificar pelos estímulos, né, o que uma palavra causa no cérebro e o que esse retorno vem para o corpo, inclusive na geração de compras, de vendas. É um processo muito bacana. Eu aconselho que vocês depois pesquisem sobre esse termo, neuromarketing, tá? É muito interessante, neurovendas, tá? Neuroeconomia, tem uma série de tópicos dentro dessa questão, tá? Eu não vou entrar nesse ramo aqui agora, não, mas aqui só para vocês entenderem. Então, nós temos esses dois lados, a razão e a emoção. E o ideal é que a gente encontre sempre um equilíbrio, né? Para estar usando o nosso cérebro, nem só do lado esquerdo, nem só do lado direito. Usar equilibradamente os dois lados, né? Para você não ser nem só razão, nem só emoção. Quantas vezes, né, vocês aqui já devem ter ouvido falar, quando, por exemplo, uma pessoa está muito nervosa e ela tem que tomar uma decisão, ou quando ela está muito emocionada, chorosa, às vezes está até, né, num luto ali, e tem que tomar uma decisão, e alguém chega e fala assim, não faça nada agora, não resolva nada agora, você não está em condições, né, de resolver isso. Por quê? Ou porque a pessoa, né, tá com um estado físico dela ali, mental, fora do comum dela. Ou ela vai agir só por emoção, ou ela vai agir só pela razão, né? E o ideal é que haja sempre um equilíbrio, né? A gente precisa treinar o nosso cérebro, tá? E aí vocês devem estar rindo, mas é isso mesmo, treinar o nosso cérebro para que ele mantenha sempre esse equilíbrio, tá? Então, não se preocupem, né, que a gente não vai estudar aqui as terminologias do cérebro, não é nada disso não, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem como que ele é dividido. Então, por que às vezes a gente está mais sentimental, ou então aquele dia que você, né, ou porque tem pessoas que são mais emotivas, pessoas às vezes que choram mais, pessoas que são mais sensitivas, né? Pessoas que você fala assim, nossa, mas essa pessoa, tudo que você fala para ela, tá, chega ali, toma uma decisão, são mais racionais, são mais emocionais, por causa disso, né? Porque ela usa, de repente, mais uma única parte do cérebro, tá? Então, vamos lá. E aí eu te pergunto, você é mais racional ou você é mais emocional? De repente você vai falar assim, ah, Cássia, eu sou meio termo, eu sou mais ou menos, né? Aí eu sou mais racional, eu sou mais emocional, ou depende da hora, depende do momento, né? Então agora nós vamos fazer um teste. E aí eu vou pedir que você pegue papel e caneta, ou um lápis, tá? Uma folha em branco. E a gente vai fazer um teste e descobrir primeiro o seu perfil. Primeiro, nós vamos saber se você é mais racional, se você é mais emocional, né? Nós vamos identificar o seu perfil, tá? Dentro desses dois quadrantes. E depois disso, nós vamos usar a mesma técnica para identificar o perfil dos clientes, tá? E aí você vai depois entender, mas você vai falar assim, nossa, mas eu tenho vários clientes, sim. E cada um vai ter uma personalidade diferente, vai ter, né, uma característica
diferente. Então, eu vou te mostrar também algumas dicas de como que você vai fazer para poder identificar esse cliente facilmente, tá? Então, vamos lá? Ó, eu vou te dar agora 5 minutos, tá? Vou contar aqui no relógio, 5 minutinhos. Deixa eu ver aqui. Certo, já vi ali a hora. Vou te dar 5 minutinhos para você montar a sua matriz, tá? Não vale ficar no meio. E você vai entender por quê. Então, já pegou aí papel e caneta? Vou tomar uma aguinha aqui enquanto você pega. Pode ser um papel mesmo aí, ó, uma folha, tá? Só preciso dela em branco, mesmo se tiver linhas, igual tem aqui na minha agenda, tá? E aí, o que você vai fazer nessa folha em branco? Isso aqui. Você vai desenhar uma cruz, tá? Uma na diagonal, uma na vertical, uma na horizontal. Lá no topo, você vai colocar mais razão. Lá na parte de baixo, né, da setinha vertical, você vai colocar mais emoção. Então, no alto, mais razão. Lá embaixo, mais emoção. Na seta que cruza na horizontal, do lado, provavelmente o seu vai estar ao contrário aí, tá? Mas isso não tem problema. De um lado, mais lento, do outro, mais rápido, tá? É assim que você vai fazer aí o seu quadrante. Nós vamos usar esse par de características, tá? Para identificar o seu perfil. E aí, o que você vai fazer? Se você for uma pessoa que usa mais a razão, mas você é mais lento, então você vai se identificar aqui, ó, nesse quadrante aqui do meio, né? Aliás, aqui do ladinho, né? Na parte de cima do seu lado. O meu aqui é esquerdo, eu não sei se vai ficar contrário aí para vocês, tá? Então, você tá ali naquele quadrante. Se você é uma pessoa que usa mais a razão, mas você é uma pessoa mais agitada, então você tá no quadrante aqui do outro lado, tá? Na parte de cima. Agora, se você é uma pessoa que usa mais a emoção para resolver as coisas em geral, tá? E aí eu tô pensando em resolução de problemas, em atitudes, em tudo, tá? Se você for uma pessoa que trabalha mais com emoção e você é mais lento, você está nesse quadrante aqui de baixo. Se você for uma pessoa movida mais pela emoção, mas você é mais agitado, você é mais rápido, quer as coisas mais rápidas, então você está nesse quadrante daqui de baixo, tá? Então, ó, 5 minutinhos aí, tá? Vocês já entenderam como fazer, só marcar uma bolinha. Que depois desses 5 minutinhos eu vou falar aqui para vocês. Pode ir fazendo aí enquanto eu vou falando. Vocês vão, eu vou mostrar para vocês quais são os perfis que a gente tem dentro desses quadrantes, tá? Para que vocês se identifiquem em primeiro momento, né? Para saber, inclusive, quais atitudes mais assertivas dentro do seu perfil você precisa tomar, né? Para atender melhor, inclusive, os seus clientes. E depois nós vamos usar este mesmo quadrante para o perfil dos seus clientes, tá? Então, já pode ir preenchendo aí. Se você é mais razão e é mais lento, você está nesse quadrante daqui de cima. Se você é mais razão e você é mais rápido, está nesse outro quadrante do outro lado aqui na parte de cima. Se você é mais emoção, mas é mais lento, tá aqui no quadrante na parte de baixo. Se você age mais com a emoção, mas você é mais rápido, você tá no outro quadrante aqui na parte de baixo, tá? Então, pensa aí em você, pega você aí no seu dia a dia, como que você age, como que você toma suas decisões, como que você resolve seus problemas, como que você cumprimenta as pessoas, qual que é o seu tom de voz, né, com as pessoas, tá? Para você identificar aí, se você usa mais razão e é mais lento, se usa mais razão e é mais rápido, se você é mais emoção e é mais lento, ou se você é mais emoção e é mais rápido. Por isso que eu falei lá que não vale ficar no meio. Quando alguém me fala assim, mas eu tô no meio aqui, eu sou um pouco de tudo. Não, já tá em cima do muro, já começou errado.
Você tem que definir alguma coisa, que é o seu perfil predominante, tá? E aí, depois eu vou falar outros detalhes, vocês vão entender, tá? Por que que a gente não fica no meio? Mesmo que você tenha comportamentos diferentes em situações diferentes. Mas você tem um perfil que ele é predominante, tá? É aquele que mais te identifica. Sabe quando a gente fala assim, aquela pessoa ali é nervosa? Ó, cuidado quando você for conversar com aquela pessoa ali, porque ele é muito direto, tá? Olha, aquela pessoa ali, cuidado, ela é falsa. Porque ali é a sua análise dentro do perfil daquela pessoa. Alguma coisa ela já fez que você conhece o perfil dela, né? Olha, cuidado, aquela pessoa ali grita, ela fala alto demais. Tá? Então, vai pensando aí no seu perfil. Já mais um minutinho aí. Mais um minutinho e a gente já vai falar, então, tá? Dos perfis aí de vocês. Já vou trazer as análises para você identificar qual que é o seu perfil, tá? E vocês vão se surpreender, vocês vão ver que bacana que é quando a gente se identifica e quando a gente fala assim, nossa, agora eu sei por que eu sempre agi assim, né? Isso nos torna até capazes de melhorar, né, no nosso atendimento, nas nossas ações. Bom, você já deve ter marcado aí, né? Se caso você ainda não marcou, está pensando e precisa de mais tempo, eu vou pedir então para você pausar essa aula aqui, tá? Se você estiver assistindo depois, pausa a aula, marca com calma, depois você dá sequência para poder ver aqui o seu perfil, tá? Então vamos lá. Ó, o primeiro perfil que eu trouxe aqui para você é o perfil analítico. Quem que é a pessoa que tem esse perfil? O tom de voz dela é constante. Ou seja, ela não vai mudar o tom de voz, independente da situação. Tá? Se ela ficar mais irritada ou não, o tom de voz vai ser sempre o mesmo. Né? Quais são os gestos dessa pessoa? Geralmente são aqueles gestos assim, ó, pensativo. Ela vai estar sempre assim, ó, analisando alguma coisa, né? O perfil analítico é o perfil de uma pessoa que gosta de relatórios, né? Que gosta de informações, tá? Sabe aquela pessoa que tem tudo organizadinho, né? Geralmente ela tem uma mesa, às vezes, lotada de coisas, tá? Lotada de livros, de relatórios, de arquivos, né? Porque ela gosta de analisar as situações. Então, se você é uma pessoa assim, que você tem ali vários arquivos, gosta de ler, né? Não exatamente gostar de ler é uma condição, mas eu digo assim, gosta sempre de estar buscando informações, né? Aprecia relatórios, vai fazer uma apresentação, já traz lá dados, informações, é a pessoa que busca dados, tá? É a pessoa que busca informações. Às vezes, eu me vejo um pouco como analítica em algumas situações, porque eu gosto muito de dados, eu sou uma pessoa que busca informações, né? Mas não necessariamente é o meu perfil dominante, tá? Eu mudo de tom de voz, né? Principalmente se eu estiver nervosa, os meus gestos às vezes mudam muito também, eu nem sempre estou com esse gesto aí de... Sabe quando aquela pessoa que você fala assim, olha, vamos supor, você foi fazer uma venda, vamos falar de venda, né? Aí você foi fazer uma venda para uma pessoa que tem um perfil analítico. Aí você fala, olha, tá aqui, tem todos esses benefícios e tal, aí ela vai olhar, tá, não, eu vou analisar isso aqui tudo certinho e tal, ela fica sempre assim com aquela coisa de, vou ver, vou analisar, vou colocar na ponta do lápis. Esse é o perfil da pessoa analítica. Vamos ver o próximo? O próximo é o perfil pragmático, tá? O perfil pragmático, ó, percebam ali que o analítico, ele tá nas pessoas que agem mais com a razão, usam mais, né, o lado esquerdo do cérebro, e elas são mais lentas, porque elas precisam de tempo para analisar, elas não tomam decisões ali na hora, não. Ela vai analisar, ela quer relatórios, ela quer informações. Já as pessoas que usam mais a razão, porém são mais rápidas, são aquelas pessoas agitadas, mais agitadas, elas têm tom de voz forte e elas têm gestos impositivos.
que são gestos impositivos? São gestos assim, por exemplo, você chega para uma reunião com uma pessoa de perfil pragmático. Ela vai apertar sua mão, oi, tudo bem? Tal. Não, beleza, entra aí. Sempre assim, ela não vai render muito assunto fora daquilo que foi programado. É uma pessoa, por exemplo, que se você chegar para ela, você vai vender um produto. Você marcou uma reunião com ela. Aí ela chegou lá e te atendeu. Essa pessoa, ela não vai te oferecer o café. Talvez ela nem peça você para sentar, para demorar muito, não. Ela quer ser rápida. Se você chegar e já falar assim, por exemplo, olha, e aí, tudo bem? Como vai sua família? Ele vai te responder assim, essa pessoa pragmática, ela vai te responder assim, então, o que você tem para mim hoje? Ele não vai render aquele assunto, porque ele não quer relacionamento, né? Ele é rápido, ele quer respostas rápidas, tá? Ele quer isso, ele quer respostas, ele quer as soluções, tá? Então, esse é um perfil de uma pessoa pragmática. Então, se você, às vezes chegam a ser passados assim de frios, né? Ah, esse cara é muito frio. Ah, aquela mulher ali, nossa, você fala com ela, ela nem responde direito e tal, já vai logo. Mas não é uma característica de pessoas pragmáticas, né? Pessoas que vão direto ao ponto. Olha, você marcou uma reunião para me vender alguma coisa, então não venha perguntar do meu pai e da minha mãe, porque eu quero saber do produto que você veio vender, né? Geralmente, por que ele é rápido? Porque ele valoriza o tempo, né? O tempo para ele é dinheiro, o tempo para ele é valoroso. Então, ele vai direto ao ponto. Você veio vender um produto, o que você veio vender para mim? Deixa eu ver se eu vou querer ou se eu não vou querer, né? Ele vai comprar uma roupa. Gente, tem um bichinho aqui. Ele vai comprar uma roupa. Ele vai certeiro comprar aquela roupa. Ele não vai chegar lá e ficar escolhendo. Ah, eu mudei de opinião. Ah, eu vou... Não. Ele já vai. Ah, eu quero comprar uma blusa preta. Ele vai procurar uma blusa preta. Tá? Bem isso. Vamos ver aqui agora um outro perfil. Só que agora a gente já vai começar a ver os perfis aqui, porque faltam dois, né? Das pessoas que agem mais pela emoção. Aí nós temos o perfil do afável. Quem é a pessoa afável? É aquele que tem um tom de voz de baixa inflexão, quer dizer, ele não é agressivo na tonalidade, sabe, no tom da voz, né? É de baixa inflexão. E ele tem gestos suaves, né? Ele não vai fazer gestos obscenos, não, ele é afável, ele é bacana, ele é amigável, né? É aquela pessoa que é carinhosa, né? Gosta também assim de bater um papo e tudo, né? Então, esse é o perfil da pessoa afável. Perceba, ele age mais com a emoção, né? Mas ele é mais lento, tá? Ele é mais lento também. Então, pode ser que, por exemplo, você vai vender alguma coisa para ele, aí você vai chegar lá e ele vai te falar assim, tá, mas isso é recomendável? Né? Ou então ele vai te falar assim, não, bacana, gostei disso aqui e tal, mas ou então eu vi esse, e o que você me aconselha a fazer sobre isso aqui? Tá? Geralmente são pessoas assim, tá? Esse é o perfil do afável. Você já se identificou em algum desses três aqui? Ou ainda não? Se ainda não, tem o último. Vamos dar uma olhada aqui no último. O último é o expressivo, tá? O expressivo, algumas pessoas costumam chamar de pavão, é o pavãozão. É aquele que, cheguei, né? Ele tem o tom de voz, é de alta inflexão, né? Quer dizer, é aquele cara que convence a galera, que fala pra caramba, que quando ele chega, a galera fala, nossa, chegou fulano, então, é essa pessoa, tá? Ele é expressivo porque ele tem gestos largos, né? Então, ele brinca, ele fala, ele gesticula, né? É bem o perfil daquela galera que a gente fala dos italianos, né? Os italianões, né? É bem isso, que eles gesticulam muito, né? Então, tem bem esse perfil dessa galera mais italiana, né? É o expressivo, tá? É aquele que, não, eu cheguei, todo mundo é o centro das atenções e tal. Né? É uma pessoa
que ela vai ser assim, ela vai te tratar, já ela quer relacionamento, tá? É uma pessoa que busca um relacionamento. Então aí é aquela pessoa que, por exemplo, você já chega, se você chegar e falar assim, poxa, e aí, fulano, tudo bem? Né? Como é que tá seu pai, sua mãe, sua família, tá legal? Pô, bacana, então, eu vim aqui te vender um produto, mas antes você gerou um relacionamento, tá? Então, o cliente expressivo é legal você fazer essa pergunta, tá? De você chegar para ele, né, perguntar, tá tudo bem? Olha, seu time ganhou ontem, ó, deu tanto a zero lá no outro, então ganhou nos pênaltis, no finalzinho ali, ele busca essa interação e ele acha legal, ele curte, né? E aí, olhando esses perfis, né, quem é você? Qual desses perfis você mais se identifica? Você é mais analítico? Você é mais pragmático? Você é mais afável? Ou você é mais expressivo? Né? Com qual deles você mais se identifica? E aí, por que a gente não fica ali no meio? Né? Porque no meio não existe realmente, em cima do muro. Mas, como eu falei, a gente tem um perfil dominante, igual eu fico muito ali entre o afável e o expressivo. Em alguns momentos eu sou mais expressiva, em alguns momentos eu sou mais afável. Acho que pragmática nem tanto, tá? E analítico também em determinados pontos. Então, o que pode acontecer? Você pode circular, sim, entre esses vários perfis, dependendo do momento, né? Igual quando que eu sou analítica? Quando eu preciso tomar uma decisão que for mais séria. Então, eu vou pedir relatórios, eu vou me basear em dados, eu vou buscar informações para poder tomar uma decisão naquilo ali. Então, naquele momento, eu estou tendo um perfil mais analítico, né? Pragmática. Quando que eu seria mais pragmática? Quando eu tenho que tomar decisões assertivas. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, um momento que eu tive que tomar uma decisão, assim, que tinha que ser assertiva, rápida e pontual, né? Quando foi para acertar os detalhes, né, de quando meu primo faleceu, por exemplo. Então, eu tive que ir na funerária, eu tive que resolver as questões no cemitério. Aquilo ali é assertivo, você tem que ser pragmático. Você não vai ficar lá chorando, né? E as pessoas, ai, coitado, não sei o que, como é que você tá? Não, você tem que chegar lá aqui. Fulano faleceu, tá, ok, quanto que é? Como que eu pago? Tá aqui. Onde que vai ser? Que hora que vai ser? Posso escolher? Tal, é isso. Tá? Ali foi um momento que eu fui muito pragmática. Mas, em geral, eu tô entre o afável e o expressivo, tá? Eu costumo trabalhar muito mais com as minhas emoções, né? Uso muito meu lado racional, porém, muito mais o meu lado emocional. E aí eu tô entre esses dois. E eu espero que você também já tenha identificado aí o seu perfil, né? Em qual perfil está mais predominante, né, as suas características. Beleza? E aí, agora que você já identificou o seu perfil, o que nós vamos fazer agora? Você vai pegar essa mesma matriz, antes da gente falar aqui de rapport, você vai pegar essa mesma matriz, com aqueles mesmos conceitos, tá? E você vai criar, então, o perfil dos seus clientes. Você vai pegar lá todos os seus clientes e vai traçar o perfil para cada um deles. Você vai lembrar como que eles te atendem, como que eles conversam, o tom de voz, se eles gesticulam muito, né? Se são mais de analisar, quando você manda eu vou analisar essa proposta, eu vou ver aqui, depois eu te dou retorno, ou se é um cliente que você manda uma proposta para ele e fala, não, pode fechar esse aqui que eu quero, já começa a identificar, né, o perfil dos seus clientes. Você vai pegar aquela matriz, a mesma matriz, e vai identificar os seus clientes a partir dela, tá? E aí nós vamos, a partir desse ponto, criar o nosso rapport, que é o quê? O rapport é um conceito da psicologia que diz respeito, né, a respeito de uma técnica usada para criar uma ligação de sintonia e empatia com outra pessoa. Então, ali, o rapport, em francês, rapporter,
que significa trazer de volta, quer dizer, você identificou seu perfil, você já sabe como você é. Aí agora, quando você identificar o perfil do seu cliente, você vai saber exatamente como tratar cada um deles, tá? Então a gente vai fazer esse rapport, que é isso, né? Que é a gente se colocar no lugar daquele cliente, identificar o perfil dele e entender o que ele quer. Porque aí você vai passar a ser mais assertivo, tá? Pode ser que muitas vezes você perdeu uma venda, tá? Eu estou trazendo muita parte de venda, porque é o nosso foco, né? Enquanto empreendedores. Então, por exemplo, um cliente pragmático, que ele quer soluções. Você ficou lá mandando relatórios para ele analisar. Não, ele não quer aquilo, ele já quer a solução, ele quer saber o que você tem para solucionar o problema dele. Ele não vai parar para ler relatório, tá? Então, pode ser que ele te mandou, por exemplo, vamos supor, você vende roupas. Você sabe que a cor preferida dele é azul. Aí você foi lá e mandou um catálogo para ele lá, cheio de outras roupas de outras cores. Ele não vai perder tempo escolhendo. Mas se você mandar já um catálogo para ele, olha, aqui tem todas essas, tudo já na tonalidade que você gosta, azul, tem esses modelos. Este modelo identifica mais com você. O que você acha? É mais assertivo, tá? Porque ele vai direto naquele, não, realmente eu concordo, gostei, quero, tá? Então isso fica já como dica. Vamos estabelecer, né? Para estabelecer o rapport, vamos utilizar o mesmo quadrante anterior. Então vamos lá. Então a gente vai pegar os mesmos perfis, né? Para a gente identificar, acrescentar informações para identificar o perfil dos clientes. Olha lá. O analítico, ele quer informação, né? Então, ele pediu lá uma camisa, você vai mandar para ele lá um catálogo com várias opções de camisas, dizer que tem várias cores e tal, que ele vai escolher, ele vai analisar. Né? Ele quer informação, ele quer dados, né? Ele quer estatísticas, tá? É o profissional da informação. O pragmático, ele quer respostas, foi o que eu acabei de falar. Imagina, igual aqui no meu caso, eu tenho serviço de xerox, né? Impressão. Então, vamos supor que um pragmático me liga e fala assim, Cássia, eu quero imprimir um livro de 400 páginas. E quanto que fica? Aí, até 100 cópias, vamos supor, até 100 cópias, até 100 impressões é um valor, de 100 a 300 é outro, de 300 a... Aí o dele está lá no 400. Eu não vou mandar para ele a lista com os outros valores. Eu só vou mandar para ele o seguinte, nossa, que ótimo. Falar com ele assim, então, nós temos uma tabela de desconto e, no seu caso, como o seu livro tem 400 páginas, o seu desconto fica, por exemplo, no valor de 5% e vai ficar em X reais. Que aí ele já pega, a informação dele, é a solução para o problema dele. Tá? Agora, o analítico, eu já mando a tabela toda para ele. Por quê? Porque aí ele vai verificar, ele vai analisar, porque de repente se ele quiser mais impressões, ele vai falar, então, se tiver desconto para tantas, né, para tantas impressões tem X% de desconto, ele vai analisar. Então, deu para entender. Se eu mando essa mesma tabela que eu mandei para o analítico, mandar para o pragmático, ele já não vai fazer o serviço com você, porque ele não vai perder tempo procurando quem é ele dentro daquilo. Ele te mandou um problema e ele quer a solução, ele quer resposta. O afável, ele quer conselhos. E o expressivo, ele quer relacionamento, né? Então, um é mais razão, quer informação, é o analítico. O segundo, ele é mais razão, ele quer respostas, ele é o pragmático. O terceiro, ele é mais emoção, ele quer conselhos, ele é o afável. E o quarto e último aqui, ele é mais expressivo, ele quer relacionamento, ele age mais pela emoção. Quando o afável fala ali que ele quer conselhos, é aquela situação lá que eu falei para vocês também. Você vai chegar para ele
vai falar para ele assim, olha, eu estou com esse produto, a X preço e tal. Ele vai falar assim, tá, mas você acha que é interessante eu comprar? O que você me aconselha a fazer? Né? Eu tenho, por exemplo, vamos supor que eu estou vendendo canetas para ele. Ele vai falar assim, eu tenho um estoque de 1.000 canetas, né? E você acha que vale a pena eu comprar mais 1.000, sendo que eu ainda tenho 1.000 e eu estou vendendo na faixa de 100 por mês? Ele vai te pedir um aconselhamento, tá? E já o expressivo é o relacionamento, é aquilo mesmo. Você pode entrar, perguntar, né? E aí, como é que você tá? Sua família, você está assistindo bem? Olha, outro dia eu conversei com você no telefone, você não estava muito bem, né? Mas está tudo tranquilo agora, está mais sossegado. É nesse sentido. Ele busca mais relacionamento com o outro, tá? Se sente mais à vontade. Aí agora, eu trouxe um ponto aqui, dentro desses perfis, que é quando você engana o seu cliente. Baseado no raporte, veja como reage o cliente de cada perfil quando você engana seu cliente e suas consequências. O que acontece? Vamos supor que eu sou a vendedora e aí eu fui lá, né, e fiz uma venda, mas na verdade eu ludibriei o meu cliente. O que vai acontecer com esse cliente? Quais serão as consequências? Baseado no perfil, ó, o analítico, ele vai dar canseira. Por quê? Ele vai ficar assim, mas como assim que deu errado? Né? Ou como assim? Por exemplo, você me vendeu então aqui tanto, né? Mas você não trouxe para mim um relatório assim, 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 provando isso, provando aquilo, com base nos dados que você me apresentou. É o cliente que vai te dar canseira. Então, não engana esse tipo de cliente, tá? Ele vai te dar canseira de fato. O pragmático, ele vai falar assim, eu te pego na volta. Porque um dia você vai voltar lá. Ele vai falar, não, tudo bem, você me enganou, né? Mas um dia você vai voltar aqui. Quando você voltar, eu te pego. Ele vai guardar aquilo ali para o dia que você voltar lá, tá? Ele vai te devolver de alguma forma aquilo ali que você fez com ele. Já o afável, ele nunca mais vai te receber. Porque ele te pediu um aconselhamento, foi uma coisa que meio que de confiança. Você pede opinião para quem? Para quem você confia, né? Então você quebrou ali a confiança com ele e ele nunca mais vai te receber, ele nunca mais vai comprar de você, tá? Que ele vai falar, não, ele me enganou. Muito mais do que um prejuízo ou uma venda errada, uma compra errada, ele vai entender como ele age mais pela emoção, ele vai entender que você traiu ele, né? Que ele confiou em você e você traiu essa confiança. Então você quebrou um elo de confiança com ele, tá? Então ele nunca mais vai te receber. Então, se você fizer isso com um cliente que tem esse perfil afável, saiba que possivelmente ele vai te eliminar do mapa, tá? Já o expressivo, ele te põe na solução. Ele traz para você, olha aqui, eu comprei aquele dia de você, só que eu tive problema com isso, com isso e com isso. E agora, como que eu resolvo? Você vai me ajudar a resolver. Ele chama o outro vendedor para resolver com ele, tá? Então, quer dizer, se você vende para um cliente que tem esse perfil, vamos supor que eu sou uma cliente expressiva e eu comprei, por exemplo, uma base que lá falava que era mate, mas ela não teve efeito mate na minha pele. Eu vou chamar ele e vou falar aqui, você me vendeu um produto com essa característica, mas isso aqui não é mate. O que eu faço agora? O que você pode fazer para resolver esse problema? Né? Você chama ele e põe ele na solução, para ele te ajudar com a solução. Como que eu resolvo isso aqui? Né? Então, cuidado, tá? Para você aí que é empreendedor, que tem vários clientes, né? Faz o perfil dos seus clientes para tornar cada vez mais assertivo, né, o seu atendimento, a sua venda, né? Mas cuidado, tá? Para você não enganar esses clientes com esses perfis. Se você
enganar de alguma... Às vezes não foi nem porque você quis, mas foi um atendimento errado, ou um vendedor errado que você mandou, né? Inclusive, se você está percebendo, vamos supor ali um cliente de perfil afável, vamos supor que o vendedor quebrou a confiança com ele, e você sabe que deu problema com aquele vendedor, não manda ele mais não, manda outro. Manda outro, porque esse outro pode vir a estabelecer um novo elo de confiança, porque aquele, ele não vai receber mais, tá? Então, a gente tem que estar esperta aí com essas estratégias, principalmente para quem trabalha com equipe, né? Para quem tem equipe de vendas, né? Vários atendentes, vários vendedores. Então, por isso que eu falo, por mais automatizado que seja o sistema, identifica o perfil para você poder fazer um atendimento assertivo com o seu cliente, né? Se eu for vender, por exemplo, uma assinatura, né, igual essa daqui, para um cliente pragmático, né, eu vou mandar lá já para ele assim, olha, a assinatura é por 30 dias, custa X, né, você vai ter isso, isso e isso. Resolve o seu problema? Ok. Para o afável, eu já vou falar com ele, olha, isso aqui é bom para você, por quê? Porque você vai resolver isso, vai resolver aquilo e tal, porque ele quer conselhos. Então, eu já vou mudar a forma de conversação com ele, né? O analítico, eu já vou falar com ele, olha, com base nos dados de tal empresa, o empreendedorismo tem aumentado X%, né? A previsão, a tendência de vendas é assim, 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 tá? Vou mandar dados para ele, para convencer ele que essa assinatura é boa. E já o expressivo, né? Como a gente tem, inclusive, uma comunidade de networking, o que eu vou fazer? Já vou mandar para ele lá. Olha, nós temos uma comunidade incrível, fechada, para os assinantes, eu vou focar nisso. Por quê? Porque ele é uma pessoa que quer relacionamento, ele quer estar interagindo com as pessoas, né? Ele busca essa interação, tá? E uma coisa bem bacana, deixa eu falar aqui uma coisa mais rapidinho assim para vocês, só para vocês entenderem. Como a gente está falando muito de vendas e de comércio e de perfil profissional, né? Então, vamos supor, a gente está falando aqui de clientes e tudo. Geralmente, uma pessoa que ela é pragmática no trabalho, né, geralmente assim, muito direta, não, eu quero comprar isso, vender isso, tá, muito direta, no particular dela em casa, com a família, ela é afável. E geralmente a pessoa que ela é analítica, muito analítica, né, no trabalho, que vive com os relatórios e tal, em casa, ela é mais expressiva. É aquela pessoa que, quando chega nas festas, pô, chega o fulano e tal, vem cá e tal, desse jeito, tá? Só para vocês entenderem aí o inverso dos quadrantes, que geralmente isso é assim, tá? Quem que chama mais a atenção de uma pessoa analítica? O pragmático. Por quê? Porque eles se unem ali, né? O pragmático, ele quer respostas. O analítico, ele quer dar as respostas, né? Ele quer ter as respostas. Ele não está esperando alguém falar a resposta para ele, não, ele quer ter a resposta. Então, os dois ali, ó, super se complementam. Assim como o afável e o expressivo, né? Eles se complementam ali também, tá? Essas são informações complementares que depois vocês podem estudar aí mais a fundo, né? Mas relacionado a cliente, eu acho que ficou aqui bem claro para vocês, né? Para entender o perfil desse cliente, para entender o perfil da gente, né? Qual que é o nosso perfil enquanto cliente e das outras pessoas também. Por quê? Porque aí agora, se você sabe que você é mais expressivo, né? E você quer mais relacionamento, você não vai atender seus clientes só com esse perfil, porque o seu cliente tem outro perfil. Então, você tem que se basear no perfil do seu cliente, tá? Vamos seguir aqui? Eu trouxe aqui uma dica incrível, tá? Que eu uso e que eu acho que pode ser muito útil aí para vocês também. Principalmente para quem está começando agora,
para quem está começando a montar a sua carteira de clientes, né? O que aquele cliente consome, o que ele faz, o que ele quer, né? Então, você vai fazer isso daqui, ó, na sua lista de clientes, defina um código na frente do nome para definir o perfil dele e saber exatamente como lidar com esse cliente quando ele te chama solicitando um serviço ou produto. Então, eu coloquei ali, por exemplo, alguns exemplos, né? Então, você tem lá a cliente chamada Cássia. Ela é afável, você pode pôr um AF na frente. Aí eu tenho uma cliente chamada Luísa, ela é expressiva, vou pôr um EX. O Carlos, ele é mais analítico, então vou pôr aqui um AN. O Lucas é mais pragmático, então vou pôr aqui um PR. Por quê? Tô lá trabalhando, chegou uma mensagem no WhatsApp ou no e-mail, e o Carlos solicitou lá um serviço. Então, beleza, você vai encaminhar para ele, né, o retorno daquele serviço, o valor e tudo, e como você sabe que ele gosta de dados e de informações, já põe alguma informação lá, olha, esse serviço, né, tá custando tantos % a menos do que em tal período, ou então estou te encaminhando uma lista com descontos, né, para você analisar e verificar qual seria o melhor para você, tá? Já ao contrário, se for lá o Lucas é pragmático. Eu vou mandar a lista para ele analisar? Não. Se ele me pedir uma coisa X, eu vou mandar para ele a solução para X. Eu não vou mandar X, Y e Z, não. Vou mandar só a solução para o X. No final, eu vou perguntar para ele, posso te ajudar em algo mais? Tá? Então, isso daqui fica uma dica. Eu usei ali as iniciais de cada perfil, né? O AF para afável, o EX para expressivo, o AN para analítico, o PR para pragmático, mas você pode colocar número também, cor, né? Cliente no WhatsApp, por exemplo, que tem lá as etiquetas, né? Cliente com etiqueta azul é afável, cliente com etiqueta vermelha é expressivo, tá? Ficam aí as ideias para que você possa, né, organizar melhor aí a sua carteira de clientes, identificar melhor os seus clientes e, claro, fazer vendas mais assertivas. Principalmente, aí eu vou deixar aqui uma dica extra, nível hard, tá? Por quê? Quando um cliente te chama, tá? Que ele vem fazer um orçamento com você, geralmente, a não ser que seja cliente muito fiel, tá? Que é aquele que já tem vários tempos de serviço com você, que já fez tantos outros serviços, que ele não perde tempo de procurar em outro lugar. Mas, primeiros clientes novos, né? Se ele está fazendo um orçamento com você, você pode ter certeza que no mesmo tempo ele está fazendo com pelo menos mais outros 2 concorrentes seus, tá? Com pelo menos 2. Então, o mesmo pedido que ele mandou para você pedir um orçamento, ele já mandou para outros 2. E aí ele está esperando ali para ver quem vai dar o melhor atendimento, consequentemente também quem vai ser mais rápido, né? E quem vai atender ele dentro do perfil dele. Deu para sentir a diferença? O quanto você pode ser super assertivo nisso e sair na frente, né? Hoje mesmo aconteceu isso comigo, né? Uma cliente pediu um serviço, ela já é minha cliente, já conhece o meu trabalho, foi indicada por uma outra cliente por um serviço que ela não sabia que eu fazia, e aí ela me pediu um orçamento, eu mandei para ela e imediatamente ela me falou assim, eu vou só aguardar aqui, porque a minha irmã tá olhando com uma outra pessoa também, porque ela queria, acho que um topper de bolo. Eu falei para ela, olha, eu não entrego cortado, eu só faço a impressão na folha e a própria pessoa corta, né? E aí ela me falou assim, porque tem uma menina que eu acho que ela já entrega pronto para pôr no bolo, já com os palitinhos lá e tudo. Eu falei, não, perfeito, né? O que ficar melhor para você, né? E aí eu falei com ela, qualquer coisa eu estou à disposição, porque realmente eu não faço a montagem do topper
com os palitinhos para pôr no bolo, não. Eu entrego a impressão, eu trabalho com impressão, né? Então eu faço a impressão, a pessoa me manda a arte, como eu já fiz para várias pessoas aqui, ela me manda a arte, eu imprimo e depois a própria pessoa corta e monta o topper do bolo, né? Então isso aconteceu hoje, né? Então ela falou, não, mas como é para o mês que vem, eu ainda tenho tempo aqui, eu vou ver como que vai ser o valor lá, se vale a pena pegar já pronto, ou se eu faço aqui, vou analisar. Eu falei, não, combinado, qualquer dúvida você pode me chamar, eu estou à disposição. Então, veja, ao mesmo tempo que ela estava falando comigo, ela já estava conversando com uma outra pessoa também, né? Como não é um serviço muito da minha área, topper de bolo, eu só faço a impressão, quer dizer, a outra pessoa provavelmente já trabalha com decoração, de festa, essas coisas, já entrega tudo prontinho, porque é mais da área dela, né? Então, ela ficou de analisar e dar o retorno, né? Então, isso daí é só para vocês entenderem, tá? Para vocês acertarem mais nas vendas, identificar o perfil do cliente. E, detalhe, que outro dia até já me perguntaram, pô, Cássia, mas como que, de cara, por exemplo, é um cliente novo, eu não conheço, né? Como que eu vou identificar o perfil dele? Se for um atendimento presencial, você vai identificar pelo tom de voz, pelos gestos, pela forma de tratar. Se for aquela pessoa que você chega para vender, oferecer um serviço, ou marcou uma reunião, ele chegar e falar assim, não, entra aqui, vamos tomar um café, traz um café aqui e tal. Você já vê que é uma pessoa mais afável ou mais expressiva, tá entre esses dois. E aí você vai, ali você vai identificando, tá? Agora, se for aquele que já chega e fala assim, então, você trouxe os relatórios, com base em que estatísticas você está me apresentando isso daqui? Ele é analítico. Ou, se ele já chegar e falar assim, oi, tudo bom? Bom dia, já te apertar ali a mão assim, então, o que você trouxe para mim hoje? Você vê que ele já é mais direto? É expressivo. Aí fica fácil. Como pelo WhatsApp a gente não tem esse contato, né? Você vai prestar atenção na escrita, na forma como a pessoa escreve, tá? E aí tem um detalhe muito, né, importante, porque como a gente está falando de comportamento, e os nossos clientes estão mudando muito de comportamento, e eles passam também, né, por um pouco de todos os comportamentos. Hoje, com a velocidade das coisas, da internet, tudo, as pessoas querem tudo muito rápido, né? Então, de repente, tem um cliente lá que, eu tenho muitos clientes assim, ele nem me dá bom dia, ele me manda o arquivo que ele quer imprimir e ele só me manda assim, passo daqui a pouco aí para pegar. Que cliente é esse? Se eu não conheço ele ainda, se é o primeiro atendimento, só pela forma dele tratar ali, eu posso entender de cara que ele é um pragmático, né? Aí eu vou lá, como eu tenho um perfil mais afável e tal, eu vou lá, oi, bom dia, tudo bem? Pode deixar, vou imprimir sim, deixo pronto, quando você passar vai estar aqui. Beleza. Eu fiz a minha parte do relacionamento com ele, para ele entender, poxa, nem dei bom dia, mas a pessoa me retornou com um bom dia, nossa, que legal. E tem várias pessoas até que me mandam assim, nossa, desculpa, nem te dei um bom dia. E aí eu mando, imagina, correria do dia a dia. Quer dizer, eu mostrei para ele que eu estou entendendo o lado dele, né, mas também eu não preciso agir como ele, tá? Eu preciso agir com o que ele me pediu de solução, que foi o quê? Imprimir o documento, já avisei para ele, quando passar aqui estará pronto, tá? Então ficam aí essas dicas para a nossa aulinha de hoje. E aí eu trago algumas referências sobre esse material, tá? Que eu trouxe para vocês, que é do professor Carlos Alberto Júlio, autor do livro Você, um grande negociador. Quem tiver oportunidade, tá? Lê esse livro. Tem outros livros dele que são ótimos. Ele é professor da FIA Online, que é uma faculdade de administração e de negócios. Inclusive, eu já fiz um curso de extensão com ele. Tá? Ele é muito bom, é um professor excelente. E é um professor, sim, de origem que ele
começou muito humilde, trabalhando na mercearia do pai português, então assim, padaria ali, né? Então, muito bacana a história dele, tá? Depois vocês podem consultar aí essa referência. Esse material, ele fala muito, tá? No livro dele, nos trabalhos dele, sobre esses perfis dos clientes. Inclusive, ele traz uma comparação muito legal entre cliente e freguês, tá? Cliente é uma coisa, freguês é outra. O freguês é como se fosse um nível maior, que aí você já tem um relacionamento com ele já tem um tempo que faz serviço com você, você presta serviço para ele, então ele se torna não só o seu cliente, ele se torna um freguês. E um outro livro que eu sempre falo dele, que eu gosto muito, tá? Que é o livro de Cesar Chamini, que é autor do livro Inteligência Positiva. Quem tiver também oportunidade, esse livro, ele fala muito dessa questão, né, da razão, da emoção, do uso do cérebro, tá? Tem até um link, tá? Quem quiser depois pode me pedir, é um link para você fazer um teste do quanto de inteligência você tem do seu, não exatamente do seu QI, tá? Mas do quanto de inteligência positiva você tem. E eles mandam esse relatório até por e-mail, tá? Então, quem quiser depois me pede, eu mando o link para você fazer esse teste. Mas se você pesquisar também na internet, teste do livro Inteligência Positiva, você encontra o link facilmente, tá? Vou até falar depois, numa próxima aula aí com vocês, sobre os sabotadores mentais, tá? Que fala nesse livro, que são aqueles sabotadores que nos impedem no dia a dia de realizar certas coisas. Aquela vozinha que fica lá no nosso subconsciente, que você fica, por exemplo, você vai tomar água. Aí a voz fala assim, mas para que você vai tomar água? Tomar água não, você é bom. Aí você para de fazer. Aí acontece um problema, você fica ali, mas só comigo, só comigo. Então, tem vários sabotadores que te impedem, inclusive, de realizar ações e de crescer no dia a dia. Eu vou falar sobre isso numa próxima aula com vocês, tá bom? Te ajudei com essa aula? E aí? Você vai me contar isso depois, tá? Como que foi aí o seu relacionamento com os clientes? Se melhorou? Se piorou? E piorou por quê? Né? Vamos entender melhor? Vamos entender isso juntos, né? Então, me conta depois, me dá esse feedback, tá? Eu espero que realmente tenha te ajudado, como tem me ajudado cada vez mais a entender o perfil dos meus clientes e principalmente, porque não são só os clientes que eu já atendo, mas os novos clientes, a galera que está chegando, a galera que acessa lá o meu site, quem chega no meu site, chega por quê? O que ele quer, né? Ele quer uma aula rápida, ele quer uma aula mais demorada, a pessoa que quer um serviço meu, o que ela quer. Então, tudo isso ajuda muito. Nós vamos, a partir de agora, atender clientes diferentemente. Afinal de contas, as pessoas não são iguais. E isso faz parte de um projeto, né? Que eu falo projeto, mas é porque assim, isso tem que estar no nosso papel ali, né? O atendimento ao cliente, né? A gente tem que respeitar as diferenças, a gente precisa entender cada vez mais essas diferenças. As pessoas não são iguais, elas não conversam iguais, né? Elas não têm o mesmo entendimento, né? O mesmo relatório técnico que eu vou mandar, de repente, para uma pessoa que é técnica, eu não vou mandar para outra que não é técnica. Eu tenho que mudar o linguajar, eu tenho que mudar a forma de falar. Né? Igual aqui eu estou conversando com empreendedores, então eu vou trazer termos do empreendedorismo, eu vou trazer a nossa fala do dia a dia, de atender os clientes, dos nossos relatórios, né? Agora, se eu for conversar com uma pessoa que não é empreendedora, eu vou ficar falando com ela esse monte de termos do empreendedorismo, por exemplo, CAC, né? Custo de aquisição do cliente, vou ficar falando de MVP, de MSV, não vou, né? Não vou, eu vou só falar com ela assim, olha, quando eu vou, né, fazer, eu tenho custo e tal, assim, eu vou mudar a linguagem. E é isso que também vai nos tornar diferentes no mercado. Isso é um diferencial, porque aquele cliente vai falar assim, nossa, eu fui tão bem tratado lá, né, naquele lugar, nossa, a pessoa me chamou pelo nome, né?
como que a pessoa sabia meu nome? Igual no WhatsApp a gente consegue ver, né, o nomezinho da pessoa lá, só quando põe apelido aí lascou, quando põe frase, né, e tal. Mas eu sempre pergunto, com quem eu tô falando? Aí a pessoa me fala o nome e fala, oi fulano, tudo bem? Seja bem-vindo. Meu nome é fulana de tal, eu tô aqui para te ajudar. O que eu posso fazer por você agora? Quando você manda isso, a pessoa já se sente ali, a pessoa já me respondeu, me chamou pelo nome. Isso faz diferença, tá? Então começa a pensar aí nas suas respostas, no seu atendimento, né? Vale copiar e colar algumas coisinhas lá no WhatsApp, né? Porque tem algumas coisas que são exatamente iguais. Sim, lógico que vale. Mas aquele primeiro atendimento, e aí, fulano, como é que você tá? Né? Pega lá a importância do cadastro, que aí você pega lá a data de aniversário dele, manda um cartão, né? Manda um e-mail parabenizando. Isso é muito legal. Isso faz toda a diferença. Inclusive, eu estou reorganizando várias coisas nesse sentido para poder atender a galera cada vez melhor.